Boa tarde, sou Igor Murilo, técnico lá do escritório local de Juara. Primeiramente, é uma grande satisfação de estar podendo participar desse encontro, né? E vou estar abordando um pouco sobre o município de Juara. Eu tenho apenas 8 meses lá na região, né? Então, para mim, é tudo muito novidades. O bioma amazônico, para mim eu estou tendo ainda o início do conhecimento, né, sobre o bioma e sobre as características culturais, econômicas da região. Mas vamos lá. Juara se encontra no noroeste do estado do Mato Grosso. Tem aproximadamente uma área de mais de 22 mil quilômetros quadrados, né? Isso corresponde a hectares, mais de 2 milhões de hectares. O município, em área, ele é maior até que o estado de Sergipe, então é um grande município. Situa-se a cerca de 655 quilômetros da capital do estado, Cuiabá. É o principal município do Vale do Arinos, né, que compõe ali a região. Tem uma população estimada para o ano de 2014, baseado no censo de 2010, de mais de 33 mil residentes, com a densidade demográfica de aproximadamente 1,45 habitantes por quilômetro quadrado, com um PIB per capita superior a R$20 mil. A região, uma característica que eu achei muito interessante lá da região como um todo, é que ela é uma região muito abundante em recursos hídricos. Aqui, pegando os dados do censo de 2010, para nós fragmentarmos entre a população que mora na cidade e a população que reside na zona rural, são cerca de apenas 20% da população reside na área rural, né? Pode passar. Aqui nós temos as principais vias de escoamento da produção, né? Aqui nós devemos só nos ater às linhas em branco, né, que são as principais rodovias de acesso do município, e as em azul, que são as principais vias municipais e vicinais do município. Bem, um assunto que tem atualmente gerado alguma expectativa no município é com relação a uma empresa privada, né, que está pensando em instalar lá, fazer a construção junto ao porto lá de Porto Velho, né, numa instalação para recebimento principalmente de grãos, né. Isso talvez poderia também dar uma abertura para outros tipos de produtos, né, e que facilitaria muito, né, a questão do acesso. Para essa região noroeste aqui ajudaria muito. No caso de Juara, seriam 407 quilômetros a menos, né, se nós levarmos em consideração o Porto de Santarém. Com relação à economia, pode passar. Estritamente, o que predomina no município seria a pecuária. Ela apresenta um dos maiores rebanhos bovinos do estado, né, sempre na briga, na luta ali com o Cáceres, né, pela primeira posição. E a atividade ela é responsável por cerca de 1.345 empregos diretos através de 2 plantas frigoríficas no município. Isso dados de 2013. No ano de 2014, com relação ao abate de animais, foram cerca de 213 mil animais. E o que é interessante é que cerca de 70% daquilo que foi abatido lá no município provém do próprio município. Com relação à pecuária leiteira, a produção de leite no ano de 2014 foi de aproximadamente 6.134.000 litros. Isso dividido nos 365 dias dá uma média diária de quase 17 mil litros por dia. E a pecuária ocupa cerca de 626 mil hectares. Isso, relacionando, né, a questão da ocupação do solo, é de quase 28% da área do município. Bem, pode passar mais um. Com relação à pecuária, são cerca de 1.675 propriedades. Se nós fizermos um cálculo fácil,
e levarmos em consideração os módulos fiscais e colocando uma produção média de 1 UA por hectare, coisa que já dependeria de um pouquinho mais da tecnologia, mas só para facilitar as contas, pode apertar mais uma vez. Para esse projeto, compreenderia a possibilidade de abrangência nesse projeto, no caso para pequenos e médios produtores, seria de uma grande parcela das propriedades do município, né? Cerca de 87,4%. Pode passar. E aqui nós temos um mapa da ocupação do solo. Isso aqui para a safra 2012-2013, então os dados aqui estão um pouco defasados, mas não distantes da nossa realidade. Então, pode passar mais uma? Cerca de 71% do solo ainda tem como a sua origem as matas, né? Isso é devido àqueles dois maciços, um mais lá no canto e um mais aqui central, que corresponde às reservas indígenas Japuraí e a Piacás, elas dão esse destaque para essa quantidade da ocupação de remanescentes, né? Ali os 27,7%, né, da atividade principal, que é pecuária, restando apenas 1,3% para culturas da soja, do milho, do arroz, né, plantios de teca e de seringueira. Mas a realidade é que atualmente a fronteira do estado, né, a fronteira agrícola tem subido também para aquela área, assim como no caso também de alta floresta, né? Pode passar. Uma atividade nova, né, e já muito bem organizada, é a piscicultura. Ela é praticada atualmente por 15 produtores, né, organizados por meio de uma cooperativa. A área atual é de cerca de 12 hectares de lâmina de água e a previsão é para que em 2016 cerca de 120 toneladas de pescado sejam comercializados. Aqui nós temos a propriedade do senhor Romagno, né, um piscicultor. Ele tem atualmente 6 mil pintados, né, que ele está criando e atualmente eles estão com cerca de 800 gramas cada um e ele pretende comercializar lá mesmo no município. Outra área muito interessante é a fruticultura e olericultura, né, principalmente porque a Secretaria de Agricultura ela tem vislumbrado esse potencial, né, na questão das características edafoclimáticas. Então, em conjunto conosco e algumas empresas privadas, ela vem desenvolvendo e organizando algumas cadeias produtivas com essa origem, né. O objetivo principal seria de atender a demanda do local, visto que, mediante um trabalho que fizemos em conjunto, nós identificamos que cerca de 70% daquilo que é produzido, daquilo que é consumido no município, vem de fora. E um exemplo de êxito seria a cultura do maracujazeiro. Aqui o produtor rural, o senhor Rafael, então ele cultiva atualmente, comercializa o fruto in natura, né, no mercado local e também conjuntamente com outros produtores, né, são mais 5, né, dos 16 que iniciaram o projeto, apenas 5 mantiveram, então estão colhendo os frutos hoje, né, e até então se organizaram e tem tirado a polpa dos frutos para agregação de valor, tanto oferecendo esse produto, que no caso seria o extrato, né, do maracujá, tanto na merenda escolar quanto também nos mercados. De sistemas agroflorestais, que eu penso assim, que são intencionais, que a pessoa vislumbra um pensamento mais voltado, né, de se fazer a consorciação, né, de espécies florestais com outras. Aqui no caso um sistema silvopastoril, né, nós temos o aproveitamento aqui da área. Então foi feito o plantio de pau-balsa e foi feito também a semeadura de forrageiras para atender a demanda dos animais que o produtor já tinha na área. Um outro sistema que ocorreu sem querer, né, foi no caso do seu Dionísio, no seu Dionísio da Silva. Ele é um produtor de leite e vinha se queixando muito pela a questão de que
ele tinha que alugar pasto para dar alimento para os seus gados leiteiros e no final das contas ele percebeu que ele estava tendo prejuízo. Então ele instalou um sistema voazão onde fazia o piqueteamento da área, né, onde os animais praticamente ficam um dia e se alimentam e depois vão para um pasto viçoso, né, com qualidade. Então ele sem querer ele já tinha na área esses coqueiros, né, o coqueiro que dá o coco da Bahia, e ele percebeu que aonde a área que ele tinha, o coco da Bahia, o pasto estava melhor, estava mais viçoso. Na época da seca demora mais tempo, né, para se atingir, no caso aqui, a pastagem utilizada é o mombaça. Com relação aos animais também, eles se sentem mais à vontade, né? Então, são reflexos de um sistema agroflorestal que ocorreu sem querer, mas que hoje colhe bons frutos. E numa palestra que fizemos, né, um dia de campo que ocorreu lá e tivemos a oportunidade de estar levantando alguns questionamentos, né, e alguns benefícios observados e a outras metas a serem atingidas, nós chegamos à diversificação. Ele praticamente utilizava toda a área dele, cerca de 14 alqueires para tocar a atividade dele, que é a pecuária de leite, e ainda estava passando sufoco. Em apenas 3 hectares, ele diminuiu a quantidade de gado, entretanto, ele aumentou a quantidade de leite produzido mensal, manteve-se, ou seja, ele manteve a produção e reduziu o custo. E ainda sobrou mais área para ele fazer mais alguma complementação na época da seca, seja através da silagem, que ele pode fazer o plantio do milho, do sorgo, né, para complementar a ração na época mais seca, e ainda dando uma brecha para ele partir para alguma outra cultura, alguma outra criação que dê a ele uma estabilidade, né, levando em consideração a propriedade como um todo. Pode passar. Aqui temos um exemplo de florestas plantadas, que é do senhor Antônio Aquino de Oliveira. Ele é pecuarista, a principal atividade dele é pecuária de corte, onde próximo nas áreas mais baixas ele resolveu encarar essa de fazer o plantio da teca. Atualmente ele tem 3 hectares, né, que está com aproximadamente 12 anos. Ele já está fazendo um desbaste de algumas plantas mais ralas, né? A maioria ele tem aproveitado para fazer lasca de cerca. Ele é muito inovador, eu gosto muito dele. No caso, para a lasca, ele vai fazer o tratamento na própria propriedade, já está organizando já o tambor onde ele vai fazer o tratamento, então ele é muito proativo nesse sentido. E esse é o exemplo dele. No caso, temos também vários projetos de manejo florestal. Em Juara, esse município encontra-se entre os 10 municípios do estado que mais extraem em madeira, fundamentado no plano de manejo florestal. E, além do mais, também, olhando alguns dados do IBGE, tem também catalogado lá no IBGE a extração de castanha do Brasil, que é de cerca, em média, como os dados são de 2010, então é um pouco defasado, né? Mas em torno de 62 toneladas. E aqui é o nosso município, né? Grandes perspectivas, grandes dificuldades, mas nós sempre temos a vontade, né, de transpassar ao produtor a vontade de mostrar para ele que estamos ali do lado para o que der e vier, né? Muito obrigado, meus agradecimentos, e o último slide, qualquer coisa estamos lá em Juara. Valeu, obrigado.